Era apenas uma idosa em uma bicicleta quebrada, tremendo de frio. O mecânico Jake Miller a viu chorando na beira da estrada e ofereceu ajuda. Seu chefe gritou: "Ela não é uma cliente pagante. Volta ao trabalho." Jake consertou a bicicleta mesmo assim. Horas depois, ele foi demitido. Na manhã seguinte, seu bairro sonolento ficou em choque. 7 SUVs de luxo pretos entraram em sua garagem. Motores silenciosos, janelas escuras. Todos os vizinhos observaram, então uma porta se abriu e tudo mudou para sempre. Antes de começarmos, curta este vídeo e comente de onde você está assistindo. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias poderosas. Agora, vamos começar. Jake Miller tinha graxa nas mãos, suor na testa e 1000 preocupações martelando em sua cabeça. Ele vinha trabalhando em turnos dobrados na Miller's Auto Service, na pequena cidade de Brookhaven, apenas para manter as luzes acesas e comprar remédios para sua mãe. Suas botas estavam gastas. Seu salário mal cobria o aluguel. Mas Jake nunca reclamava. Ele acreditava em fazer o bem, mesmo quando o mundo parecia tê-lo esquecido. Naquela manhã, o frio chegou cedo. O vento era cortante e o gelo cobria as janelas da oficina. Jake havia acabado de começar a trocar o óleo de uma picape quando a viu. Uma idosa em uma bicicleta enferrujada, embrulhada em um velho casaco de lã, lutando para pedalar na rua gelada. Um momento depois, a roda dianteira da bicicleta prendeu em uma rachadura e ela caiu com força na calçada. Ferramentas ainda na mão, Jake correu para fora sem pensar duas vezes. Ela estava tremendo, seu cabelo grisalho escapando do chapéu, olhos arregalados de dor e constrangimento. "Senhora, está tudo bem?" perguntou Jake gentilmente, ajudando-a a se levantar. Suas mãos estavam arranhadas e a corrente da bicicleta havia-se soltado completamente. Ela sussurrou: "Eu só precisava ir à farmácia. Minhas pernas não são mais as mesmas." Jake assentiu. "Deixe-me consertar isso para você. Não deveria estar pedalando sozinha nesse frio." Ele a guiou para dentro da oficina, onde era quente, entregou-lhe uma xícara de café do bolo dos funcionários e começou a trabalhar na bicicleta perto do fundo da loja. Foi então que a voz trovejou pela garagem. "O que você pensa que está fazendo, Miller?" Era Ron Dorsey, o dono da oficina. Alto, rosto vermelho, sempre mastigando um palito como se tivesse nascido irritado. Ele olhou para a mulher com desgosto, depois para Jake. "Você está desperdiçando tempo em um pedaço de sucata e uma cliente que nem está pagando." Jake levantou-se lentamente. Ela caiu lá fora. A bicicleta estava quebrada. "Ela só está tentando chegar à farmácia." "Não me importo", berrou Ron. "Quer bancar o herói? Faça isso no seu próprio tempo. Aqui é um negócio, não uma instituição de caridade. Manda embora." Jake olhou para a idosa, depois para Ron. "Já consertei a corrente. Ela vai embora em um segundo." "Você está demitido", disparou Ron, apontando para a porta. "Pegue suas coisas e vá." Jake congelou. Ele podia sentir todos os mecânicos da sala olhando. Ninguém disse uma palavra. A idosa abriu a boca, mas Jake apenas balançou a cabeça. "Obrigada pelo café", ela sussurrou. "E pela sua bondade." Jake saiu com ela. Sem emprego, sem plano reserva. Mas ainda assim, ele não se arrependia. Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido quando um ronco baixo ecoou pelo bairro tranquilo. Jake, ainda de roupão, saiu, esfregando os olhos. 7 SUVs de luxo pretos viraram a esquina e começaram a se alinhar em frente à sua casa. Os motores ronronavam, elegantes e caros. Vizinhos espiavam pelas cortinas. Um cachorro latiu. O coração de Jake batia forte no peito. Uma das portas do SUV se abriu lentamente, e um homem de terno preto saiu, olhou para Jake e disse 6 palavras que mudariam tudo para sempre. Jake ficou paralisado em sua varanda, o ar matinal mais frio do que nunca. Mas não era o clima que fazia sua pele formigar. Era a presença de 7 SUVs pretos, silenciosos, impecáveis, intimidadores, alinhados como uma frota de sombras diante de sua modesta casa. Então, do veículo principal, um homem alto de terno preto saiu. Seus sapatos brilhavam como espelhos, e sua expressão era indecifrável. Ele ajustou a gravata, subiu a entrada e fixou os olhos em Jake. Sem hesitação, ele disse 6 palavras que fizeram um arrepio percorrer a espinha de Jake: "Sr. Miller, ela gostaria de vê-lo." Antes que Jake pudesse responder, a porta traseira do SUV principal se abriu. Saiu a mesma idosa que ele ajudara no dia anterior. Mas desta vez, ela parecia completamente diferente. Seu casaco não era mais velho e esfarrapado. Era sob medida, elegante e caro.
Um broche de ouro brilhava em sua gola. Sua postura era forte, seu andar gracioso, e o ar ao seu redor mudou. Ela não era mais apenas uma idosa. Era alguém poderosa. Jake piscou, sem saber se estava sonhando. Bom dia, Sr. Miller, ela disse, sorrindo calorosamente. Posso entrar por um momento? Jake abriu a porta sem palavras. Sua sala de estar era pequena e desordenada, mas ela não pareceu se importar. Sentou-se calmamente no sofá enquanto sua equipe de segurança esperava do lado de fora. As mãos de Jake tremiam enquanto oferecia chá. Ela recusou educadamente. Então, ela pegou uma bolsa e colocou um arquivo grosso na mesa. Nunca te contei quem eu era, disse ela suavemente. Meu nome é Eleanor Whitmore. Você pode conhecer o sobrenome da Whitmore Technologies. Fabricamos sistemas de defesa, peças de satélite e ligas de alta qualidade para a indústria aeroespacial. Jake piscou. Ele já ouvira esse nome antes, em notícias e revistas. A Whitmore Technologies era uma das 5 principais contratadas de defesa do país. Estava disfarçada ontem, continuou ela, testando algo muito específico. Passei os últimos 3 meses visitando negócios aleatórios pelo país, vestida de forma simples, sem identificação. Queria ver como as pessoas me tratavam quando acreditavam que eu não tinha nada a oferecer. Você, Jake, passou em um teste que ninguém mais passou. Você me ajudou sem esperar nada. Foi gentil, respeitoso e arriscou seu emprego para consertar minha bicicleta. Por isso, estou aqui para mudar sua vida. Jake sentou-se, ainda de roupão, atonito. Eleanor abriu o arquivo. Dentro havia documentos, oficiais, carimbados e assinados. Estou oferecendo a você uma posição como chefe de operações mecânicas em nossa nova instalação de pesquisa, salário de 6 dígitos, benefícios completos, pacote de relocação se você optar por mudar, e uma oficina pessoal construída conforme suas especificações. Os olhos de Jake se arregalaram. Senhora, eu nem tenho diploma universitário. Eu sei, disse ela com firmeza. É isso que torna suas habilidades mais impressionantes. Talento como o seu é raro. Integridade como a sua é ainda mais rara. Jake ainda tentava respirar normalmente quando ela se levantou e caminhou para a porta. Você tem 24 horas para decidir, disse ela, mas algo me diz que você já decidiu. Os SUVs esperavam como guardiões enquanto ela saía, deixando Jake atonito e sem palavras. Seu telefone vibrou. Dezenas de mensagens de vizinhos perguntando o que acabara de acontecer. Um até enviou uma foto do comboio de SUVs. Jake olhou pela janela. Pela primeira vez em anos, seu mundo não parecia tão pesado, mas ele não tinha ideia. A maior surpresa ainda estava por vir. Jake mal dormiu naquela noite. Seus pensamentos giravam em torno de cada palavra que Eleanor Whitmore dissera, cada momento que levou à sua visita e cada detalhe inacreditável da oferta que ela colocara em sua mesa de cozinha. Ele releu os documentos uma dúzia de vezes, cada vez mais atonito que a última. Uma posição de liderança, um salário de 6 dígitos, uma oficina pessoal totalmente equipada. Nada disso fazia sentido. E, no entanto, tudo era real. Ele podia sentir isso no peso dos papéis, na textura do envelope, na confiança silenciosa na voz de Eleanor. Mas o que realmente o abalou não foi o dinheiro. Foi a forma como ela o olhou, como se ele importasse, como se alguém finalmente tivesse visto além da graxa em suas mãos e da poeira em suas botas. Jake passara anos consertando motores no fundo de uma oficina esquecida enquanto pessoas como seu chefe Mitch o tratavam como uma ferramenta descartável. Mas Eleanor entrou em sua vida e em menos de 24 horas virou toda a sua realidade de cabeça para baixo. Ao nascer do sol, Jake voltou à oficina pela última vez, não como um mecânico demitido, mas como um homem com uma escolha. Ele pegou sua velha chave inglesa, olhou para a bancada onde despejara anos de suor e frustração silenciosa e sussurrou, obrigado. Então, ele guardou suas poucas ferramentas em uma pequena bolsa vermelha e saiu. Não tinha planos de voltar. Não depois da forma como Mitch o humilhara, gritando na frente de toda a equipe, agindo como se a decência de Jake fosse um problema. Ele não precisava mais da garagem de Mitch. Ao chegar em casa, um carro preto, diferente dos SUVs, já estava estacionado do lado de fora. Uma mulher elegantemente vestida saiu. Seus olhos estavam escondidos atrás de óculos de sol de grife, mas seu passo era rápido e decidido. Sr. Miller, disse ela com um sorriso educado. Sou Jessica Lane, assistente pessoal da Sra. Whitmore. Ela me pediu para ajudar a facilitar seu processo de integração. Cuidarei da logística, papelada e relocação, se você decidir aceitar a oferta. Jake hesitou, ainda sobrecarregado. Nunca trabalhei em um ambiente corporativo antes. Jessica respondeu suavemente.
É exatamente por isso que a Sra. Whitmore acredita que você pertence a nós. Ela não está contratando um currículo. Está contratando uma pessoa. Jessica então entregou-lhe um segundo envelope. Este é um cheque de bônus de assinatura. A SRTA Whitmore pediu que você o abra apenas se aceitar. Jake olhou para ele, o coração batendo forte. Jessica continuou. Se estiver pronto, vou levá-lo à instalação para que você possa ver como será seu futuro. Jake respirou fundo e assentiu. Sim, vamos. A viagem foi silenciosa, mas cada quilômetro descascava uma camada de descrença. Quando chegaram, Jake olhou pela janela com espanto. O centro de pesquisa era imenso, futurista e brilhava sob o sol da manhã. Paredes de vidro, painéis solares e engenheiros caminhando rapidamente com propósito. Isso não era apenas um emprego. Era um mundo que ele nunca conhecera. Dentro, Eleanor estava esperando. Ela o cumprimentou como um velho amigo. Bem-vindo, Jake. Você fez a escolha certa. Ela o guiou pela instalação. Laboratórios, baias de design, braços robóticos montando peças personalizadas, uma garagem de testes com máquinas que ele só vira em documentários. Então, ela abriu uma porta privativa. Esta é sua oficina, disse ela. Jake entrou e sua respiração parou. Era o sonho de qualquer mecânico tornado realidade. Pisos polidos, ferramentas novas, sistemas de diagnóstico e espaço para construir, criar, inventar. Ele virou-se para Eleanor, sem palavras. O talento merece o ambiente certo, disse ela suavemente. Você consertou a bicicleta de uma idosa como se fosse um motor inestimável. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Mas, enquanto Jake olhava ao redor, uma coisa ainda o incomodava. Algo que Eleanor ainda não havia revelado. Porque ele? Porque agora? E quão profundo era realmente essa oportunidade? Eleanor virou-se antes de sair. Amanhã você entenderá tudo. Você não foi escolhido por acaso. Na manhã seguinte, Jake chegou à instalação de pesquisa mais cedo do que o esperado. Ele ficou do lado de fora do prédio por um momento, olhando para a arquitetura brilhante, ainda inseguro se tudo isso era real ou apenas um sonho do qual ele ainda não havia acordado. As portas se abriram sem som, e ele entrou, suas botas e quando contra o chão polido como se cada passo carregasse o peso de algo maior que ele mesmo. Jessica o cumprimentou na recepção. Bom dia, Sr. Miller. A Sra. Whitmore está esperando você no andar de cima. Ele a seguiu por um longo corredor repleto de fotografias emolduradas de invenções, prêmios e recortes de jornais. Mas uma imagem chamou sua atenção. Era uma fotografia desbotada de uma Eleanor muito mais jovem ao lado de um homem que parecia familiar. Mãos gastas, olhos penetrantes, a mesma postura orgulhosa que Jake via no espelho todos os dias. Ele se aproximou mais. Jessica pausou. Você o reconhece, não é? Jake assentiu lentamente. Esse é meu avô, Thomas Miller. Jessica sorriu. Essa fotografia foi tirada há 42 anos. Ele foi mentor da Sra. Whitmore quando ela era apenas uma adolescente. Jake ficou paralisado, atónito. Seu avô nunca falava muito sobre seu passado. Ele criara Jake após a morte de seus pais, ensinando-lhe o valor da honestidade, do trabalho árduo e da humildade, mas nunca mencionara ter orientado uma futura bilionária. Jessica continuou caminhando. Você não foi escolhido aleatoriamente. Sua habilidade pode ter chamado a atenção dela, mas seu nome selou a escolha. Quando Jake entrou no escritório de Eleanor, ela estava ao lado de uma grande janela com vista para a instalação. Ela virou-se com um sorriso gentil. Seu avô salvou minha vida, Jake. Não com dinheiro, não com poder, mas com bondade quando eu não tinha nada. Jake ouviu em silêncio. Eu era uma garota de 16 anos que acabara de perder os pais. Estava sozinha, sem dinheiro e sem ter para onde ir. Entrei em um ferro velho chorando, e seu avô me encontrou. Ele me deu comida. Me deu um lugar para dormir. Mas, mais que isso, ele me deu crença. Ele disse que eu tinha algo especial em minhas mãos. Que, se eu aprendesse a construir, poderia mudar o mundo. Os olhos de Jake ardiam. O homem que o criou nunca pediu reconhecimento. Ele apenas fazia o que era certo. Eleanor continuou. Quando construí esta empresa, fiz uma promessa. Um dia, se eu encontrasse alguém com as mãos, o coração e os olhos dele, eu o recompensaria. Ela caminhou até um armário e tirou uma caixa de ferramentas vermelha empoeirada, colocando-a na mesa entre eles. Ele me deu isso. Guardei-a todos esses anos. Agora pertence a você. Jake abriu a caixa, suas mãos tremendo. Dentro estavam ferramentas que ele reconhecia da infância.
chaves inglesas, chaves de fenda, uma lanterna velha com suas iniciais gravadas no cabo. Ele sentiu o peso da memória inundar seu peito. Nunca pude agradecê-lo, sussurrou Eleanor. Mas, através de você, posso. Jake olhou para cima. Você já o fez. Ela sorriu. Sua jornada aqui está apenas começando. Há mais uma coisa que quero lhe mostrar. Eles desceram para um nível inferior seguro da instalação. Os corredores ali eram mais silenciosos, mais escuros. Portas de segurança escaneavam seus rostos antes de se abrirem. Finalmente, Eleanor parou diante de uma porta de aço grossa e digitou um código. Ela se abriu com um silvo. Dentro havia um veículo imenso, diferente de qualquer coisa que Jake já vira. Elegante, aerodinâmico, brilhante com uma luz azul suave. Parecia um protótipo tirado diretamente do futuro. Jake deu um passo à frente, hipnotizado. O que é isso? Eleanor respondeu suavemente. Este é o Projeto Horizonte. Seu avô ajudou a esboçar o primeiro conceito deste veículo. Era seu sonho criar uma máquina que pudesse funcionar para sempre, energia limpa, zero emissões, materiais autorreparáveis. Arquivamos isso décadas atrás porque a tecnologia não existia, mas agora existe. Jake virou-se para ela, o coração batendo forte. Você quer que eu construa isso? Não, disse Eleanor com um sorriso. Quero que você lidere isso. No momento em que Jake aceitou o desafio, uma onda de determinação correu por suas veias. Ele não era mais apenas um mecânico que consertava bicicletas em uma pequena cidade. Era o guardião de um legado que poderia transformar o futuro. Cada ferramenta naquele laboratório sussurrava histórias de persistência e esperança. Cada planta guardava os sonhos de um homem que se recusava a desistir. Mesmo quando o mundo duvidava dele, a presença de Eleanor era constante e tranquilizadora. Ela acreditava nele com uma intensidade que o fazia acreditar em si mesmo. Você não estará sozinho, ela prometeu. Estarei ao seu lado. Juntos, traremos o Projeto Horizonte à vida. As mãos de Jake tremiam levemente enquanto pegava a primeira ferramenta. O peso da responsabilidade era grande, mas não era nada comparado ao orgulho que crescia em seu peito. Essa era a sua chance de reescrever a história que começara muito antes dele. As memórias de seu avô, as lutas de sua própria jornada e a bondade inesperada daquela idosa que mudara seu destino convergiam naquele momento. Dias se transformaram em noites enquanto Jake trabalhava incansavelmente, montando o veículo com cuidado e precisão. Ele enfrentou obstáculos que pareciam impossíveis. Mas lembrava das lições de seu avô, paciência, honestidade e crença inabalável. Cada contratempo alimentava sua determinação em vez de diminuí-la. O projeto tornou-se seu batimento cardíaco, um ritmo de esperança e coragem. A notícia começou a se espalhar silenciosamente sobre o jovem mecânico e o veículo revolucionário que ele estava construindo. Pessoas que antes duvidavam dele agora observavam com curiosidade e admiração. A transformação de Jake não era apenas sobre suas habilidades, mas sobre a força que a bondade e a crença podiam construir. Então veio o dia em que o veículo estava pronto para seu primeiro teste. Toda a equipe se reuniu no laboratório, prendendo a respiração enquanto Jake acionava o motor. O veículo ganhou vida com um zumbido suave e poderoso que encheu a sala com promessas. Ele avançou, firme e seguro, como se carregasse as esperanças de gerações. Lágrimas brotaram nos olhos de Jake. Isso não era apenas uma máquina. Era um símbolo de cada ato gentil, cada chance aproveitada e cada sonho que se recusava a morrer. Ele sabia que isso era apenas o começo. A verdadeira jornada estava à frente, mas ele estava pronto. Eleanor sorriu orgulhosamente. Você honrou o legado de seu avô e o tornou seu. O mundo nunca mais será o mesmo. Jake olhou para o horizonte, sentindo o peso do passado e a promessa do futuro. Ele fora demitido, julgado e ignorado. No entanto, ali estava ele, à beira de mudar tudo. A bondade que ele mostrou naquele dia, a fé que Eleanor depositou nele e a força que ele encontrou dentro de si o levaram a esse momento. A estrada à frente era incerta, mas Jake tinha certeza de uma coisa. Ele nunca pararia de lutar, nunca pararia de acreditar e nunca pararia de provar que o verdadeiro poder reside na bondade, na coragem e na vontade de se levantar. Os dias após o teste bem-sucedido do Projeto Horizonte pareceram um redemoinho. Veículos de imprensa começaram a tomar nota. Jake, outrora um mecânico em dificuldades, agora era o centro das atenções em uma história que tocava corações por todo o país. As pessoas queriam saber mais sobre o jovem que ousara sonhar além de suas circunstâncias, que fora demitido, mas se recusara a desistir. Sua história tornou-se um farol de esperança, prova de que bondade e perseverança podiam quebrar todas as barreiras. O telefone de Jake não parava de tocar. Investidores, engenheiros e jornalistas entravam em contato, ansiosos para apoiar a próxima fase de seu trabalho.
No entanto, Jake permanecia com os pés no chão. Ele lembrava dos dias humildes na oficina de seu avô, os pequenos atos de bondade que moldaram sua jornada. Ele sabia que o sucesso não era apenas sobre máquinas ou dinheiro. Era sobre erguer os outros e nunca esquecer de onde veio. Uma tarde, enquanto se preparava para discursar em uma grande conferência de tecnologia, Eleanor se aproximou dele. Este é o seu momento, disse ela suavemente. Você inspirou mais pessoas do que imagina. Jake respirou fundo, subindo ao palco. As luzes eram brilhantes. A multidão era grande, mas seu foco era aguçado. Ele falou com honestidade e paixão, compartilhando a história da bicicleta quebrada da idosa, a demissão injusta e a busca incansável por um sonho. Cada palavra foi recebida com aplausos. Cada frase cheia da verdade crua de sua jornada. Quando a conferência terminou, um homem de terno sob medida abordou Jake. Ele se apresentou como Marcos Reynolds, CEO de uma empresa global de energia limpa. Sua visão se alinha perfeitamente com a nossa, disse Marcos. Queremos ajudar a levar o projeto Horizonte para todas as cidades da América. O coração de Jake se encheu de emoção. A bondade inesperada que ele mostrara a uma idosa desencadeara uma cadeia de eventos que transformou não apenas sua vida, mas a vida de muitos. Os SUVs de luxo que chegaram à sua casa não eram apenas símbolos de sucesso. Eram o resultado de coragem, crença e o poder de um único ato de bondade. Naquela noite, Jake ficou do lado de fora, observando o pôr do sol pintar o céu com cores de esperança. Ele sabia que a estrada à frente teria desafios, mas estava pronto. Ele não era mais um mecânico que consertava bicicletas em silêncio. Era um homem que transformara a bondade em força, que superara o impossível e que inspiraria gerações futuras. A jornada havia apenas começado. Mas Jake tinha certeza de uma coisa. A verdadeira grandeza nasce da coragem de se levantar após cada queda e da disposição de ajudar os outros a se erguerem juntos.